scripts longos ou scripts curtos? É uma mensagem que a gente tem, deixa eu colocar aqui, que a gente acabou de receber. E a gente estava falando agora com a Patrícia sobre isso. E script, para quem não sabe o que é, e pode ser usado em inúmeras outras nomenclaturas, né, além de scripts, mas basicamente é o seguinte: quando você está em contato com o consumidor, com um possível, né, ou seja, comprador do seu serviço ou do seu produto, e esse contato, hoje em dia, ele tende a ser muito por mecanismos de tecnologia, WhatsApp, Instagram, Facebook, mensagens lá no Instagram, mensagens no Facebook, comentários no Instagram, comentários no Facebook e assim por diante, YouTube e etc. Com o tempo, se você já não percebeu, mas é provável que você já percebeu isso, já use, você vai identificar que algumas perguntas, algumas interações, elas são as mesmas. Então você pode ter 100 interações por dia, 10 interações por dia ou 1000 interações por dia. Não importa, ou 10.000 interações por dia. Muitas dessas interações, elas são iguais. Por exemplo, qual é o preço? Por exemplo, aonde fica, né? Qual é o endereço? Alguma coisa nesse sentido. Isso é apenas alguns exemplos. E dependendo da área, você tem perguntas específicas, né? Então, sei lá, se é na área de odontologia, um exemplo é: aceita convênio ou não? Legal. E agora, então, os scripts nada mais são do que textos, pode ser em áudio, pode ser em vídeo também, tá? Mas, ou seja, um conteúdo ali, em geral em texto, pronto para aquela situação. Porque para que você precisaria ficar escrevendo, ou a sua equipe ficar escrevendo qual é o endereço, ou se a pessoa pergunta preço e você vai informar o preço, ou o contrário, se a pessoa pergunta preço e você não pode informar o preço, ou estrategicamente você não quer informar o preço até que a pessoa vá para mais um nível de conexão com você, toda vez você vai escrever a mesma coisa, não faria sentido. Então você tem um script, você escreveu um texto usando os gatilhos mentais, ou seja, as técnicas de influência e persuasão, e você tem esse texto, que a gente chama de script, pronto, ou seja, um passo a passo do atendimento você tem ele pronto. E aí o ponto que a Patrícia está levantando, que a gente tem conversado é: Fábio, eu devo ter então esses textos, esses scripts longos ou scripts curtos? E a resposta basicamente não é 1 mais 1 é igual a 2, não é matemática, não tem uma resposta perfeita. O que a gente tem identificado, e essa sim é a resposta, é o seguinte: para situações onde aquele script é usado com frequência com o mesmo consumidor, com o mesmo cliente, exemplo, processo de agendamento. Imagina um cenário que no seu serviço, no seu produto, você tem que fazer um agendamento e que durante a etapa da prestação de serviço durante a prestação de serviço acontecem etapas de atendimento. Então eu vou ter que marcar um agendamento, eu vou ter que confirmar aquele agendamento, aí depois eu tenho que em outra semana, em outro mês, marcar um agendamento, confirmar o agendamento e assim por diante. Nesse cenário, se você utilizar um script longo, o que a gente percebeu nos testes é que nesse cenário você deve usar um script curto, porque aquele script vai ser usado mais de uma vez com a mesma pessoa. Mas existem inúmeras outras situações que o script, embora ele seja grande porque você justifica algo, então ele é positivo pela argumentação, pelo gatilho mental que você colocou, o lado ruim dele é que ele é longo, mas do outro lado ele tem mais explicação, mais justificativa, mais porquê, mais gatilhos mentais. Se a situação não é uma situação que acontece com frequência, não acontece repetidas vezes, ou não se repete com aquele consumidor, com aquele cliente, a gente percebeu em testes que não há problema em você usar um script, um texto longo. Exemplo, Fábio, uma pessoa que me pergunta assim: qual é o preço para esse serviço? E vamos supor, tá?
que no seu local, ou você não quer passar o preço por uma estratégia de vendas, ou você não pode. Por exemplo, na área de saúde, você não pode passar o preço. Nesse cenário, a gente percebeu que não tem problema, fazendo pesquisa mesmo, né? Ou seja, com o consumidor, que não tem problema você usar um script mais longo, um script longo, porque embora a sensação para você é que, olha, esse script é longo, você pensa, você leu aquilo várias vezes, a sua equipe tem que ficar copiando e colando e você tem essa sensação, para o consumidor e para o cliente aquilo aconteceu uma vez. Porque não é comum, embora possa acontecer em exceções, não é comum alguém entrar em contato com você, lá com a sua equipe, e fala assim, qual é o preço desse serviço? Aí a sua equipe vai lá, usa um script bem preparado sobre o preço e explica, né? Olha, a situação de preço a gente não tem como informar, deixa eu explicar por quê. No nosso caso, o serviço é muito individual, é isso, isso. Aí você explicou todo um cenário para depois você dizer, olha, não, então por isso que eu não consigo passar o preço, mas quer, né, ou seja, quer que as meninas, quer que a equipe entre em contato para agendar, né, ou seja, uma reunião, agendar uma consulta, não importa. Nesse cenário, aquele texto é muito provável que seja usado uma única vez com aquela pessoa, porque uma pessoa que recebe essa informação de que não tem como passar o preço, ela não vai entrar em contato de novo com aquele mesmo profissional dizendo qual é o preço, sendo que ela já recebeu essa informação. Entende isso? Então, ou seja, situações que acontecem em geral uma única vez com o seu cliente, não tem problema nas nossas pesquisas e nos nossos testes indicaram não ter problema em você enviar um texto mais longo, com mais justificativas, com mais gatilhos mentais, influência, persuasão e assim por diante. Em situações onde aquele mesmo consumidor ou cliente vai receber várias vezes o mesmo script, exemplo, agendamento, você vai agendar ele várias vezes, vai ter esse mesmo contato de agendamento várias vezes, scripts mais curtos. É isso que a gente observou. Testa, depois nos avisa. Valeu, tchau!